Esta igreja, aqui em Itanhaém, nesta praça, que foi construída em 1761, é um marco da presença dos jesuítas da evangelização aqui no Brasil. Nesta igreja existe uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi trazida por Anchieta em 1554 para o Brasil. E está aqui uma igreja com mais de quase 300 anos, mostrando que realmente o que ficou de marco histórico no Brasil foi aquilo que foi feito em termos de evangelização. Estamos aqui nessa praça de Itanhaém, diante dessa belíssima imagem de São José de Anchieta. Esse homem que foi chamado de apóstolo do Brasil, porque realmente foi aquele que, podemos dizer, inaugurou a evangelização aqui no Brasil, não é? Junto com Manuel de Nóbrega e outros. Anchieta chegou aqui em 1554, logo ele veio da Bahia para São Vicente. Depois de São Vicente, ele foi para São Paulo, fundar a cidade de São Paulo, exatamente no dia 25 de janeiro de 1554. Ali em São Paulo, Anchieta ficou 10 anos, onde nós temos ali o pátio de Anchieta, ali no centro histórico da cidade de São Paulo. E Anchieta teve um trabalho gigantesco aqui no Brasil. Em 1563, ele participou de um dos eventos mais importantes da história do Brasil nascente, que foi o Armistício de Iperoí, em que ele conseguiu uma coisa extraordinária, fazer a paz com os índios tamoios e com os portugueses e com os jesuítas. Depois, em 1565, Anchieta foi para o Rio de Janeiro, participou inclusive na epopeia de expulsão dos franceses calvinistas que queriam dominar o Brasil e implantar aqui o protestantismo calvinista, com Villegagnon. Depois ele, em 1566, foi ordenado sacerdote na Bahia, já com 32 anos de idade. Depois veio para São Vicente, ficou em São Vicente, aqui perto de Itanhaém, durante 3 anos, no colégio que havia em São Vicente também. Depois, em 1569, ele foi para o Espírito Santo e fundou lá a cidade de Heritiba, que hoje se chama cidade de Anchieta. Ficou ali 3 anos. E depois foi para o Rio de Janeiro, ficou 3 anos no Rio de Janeiro, de 1570 até 1573, no colégio do Rio de Janeiro. Então você veja como esse homem trabalhou. Chegou na Bahia, veio para São Vicente, veio aqui para essa região de Itanhaém, foi para o Rio de Janeiro, foi para o Espírito Santo e depois fez muito mais coisa ainda. Se tornou provincial no Brasil e desdobrou a evangelização por todo esse litoral brasileiro. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, essa igreja antiquíssima com mais de 300 anos, aqui ao lado em cima nós temos um convento de praticamente 500 anos. Essa imagem belíssima aqui de Anchieta no centro dessa praça histórica, aqui na minha frente o Museu de Anchieta, que era uma antiga cadeia. Tudo isso mostra que o que ficou de marcante na história do Brasil nascente foi exatamente a fé, o trabalho de evangelização que esses jesuítas fizeram. Nós andamos por aqui e o que você vê? Ruas com o nome de Anchieta, placas com o nome de Anchieta, placas com o nome de Manuel da Nóbrega, Ou seja, de tudo aquilo que houve aqui no início do Brasil colônia, a chegada dos franceses, holandeses, portugueses, colonizadores, o que ficou foi o marco da fé. E esse marco está aqui, como você pode ver nessa belíssima imagem de Anchieta, um homem que descalço caminhou por esse Brasil todo, pisando o solo brasileiro, tornando sagrado aqui a nossa história. Nós estamos aqui no Forte de São João, na cidade de Bertioga, aqui bem na entrada do mar, porque os portugueses construíram esse forte no século XVI para proteger exatamente a região toda da invasão dos piratas, dos holandeses, dos franceses calvinistas que aqui vinham. E nesse lugar aqui, Anchieta e também Manuel de Nóbrega tiveram várias vezes aqui, por várias razões. A primeira delas que Anchieta
durante 10 anos ele foi provincial dos jesuítas aqui, né, no Brasil. Provincial é o superior da congregação no Brasil. Ele foi 10 anos, de 1577 a 1587. E por causa disso, Anchieta, como ele era assim o provincial, ele viajou desde Recife até Bertioga, Santos, São Vicente, São Paulo, atravessando sempre os mares, né, numa pequena embarcação chamada Santa Úrsula, enfrentando tempestades, enfrentando muitas coisas. Bem, um outro motivo também importante desse local é que aqui o padre Manuel de Nóbrega e o padre Anchieta saíram daqui e foram para Ubatuba, que se chamava Iperoig, para uma missão importantíssima, que foi praticamente o primeiro tratado de paz que o Brasil conquistou. 20 mil índios tamoios, aliados aos franceses, queriam destruir todo o povoamento, né, dos jesuítas, de padre Manuel de Nóbrega, de padre Anchieta, em Santos, também em São Vicente, na cidade de São Paulo, que começava, aqui também em Bertioga. Então daqui Nóbrega e Anchieta saíram e foram para Ubatuba, né, para negociar com os tamoios, especialmente os chefes tamoios, né, a paz entre eles. E conseguiram. Foi uma coisa maravilhosa, né? Nós vamos conversar sobre isso um pouco mais lá na cidade de Ubatuba, mas daqui que eles partiram para esse tratado de paz que foi muito importante para o Brasil, para que houvesse essa pacificação e se pudesse, inclusive, crescer a evangelização no Brasil. Estamos aqui na Praça Histórica de Itanhaém, com muitos marcos da vida de São José de Anchieta. Agora eu convido você a subir comigo, né, essa ladeira aqui, e nós vamos conhecer um museu, ou melhor, vamos conhecer um mosteiro muito importante que tem algo a ver com a vida de São José de Anchieta. Vem comigo. Nós estamos aqui agora no alto da cidade de Itanhaém, né? Exatamente onde está o convento de Nossa Senhora da Conceição. Esse convento foi construído há 400 anos atrás, né? E foi tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Na verdade, a primeira capela que foi construída aqui nesse chamado o Morro do Itaguaçu, foi em 1532, antes de Anchieta chegar aqui no Brasil. Depois se transformou matriz aqui de Itanhaém até o ano de 1639, e é o primeiro templo que foi construído no Brasil dedicado a Nossa Senhora da Conceição, né? Bem, depois foi restaurado, né? As coisas com o tempo se destroem, e esse templo que nós estamos vendo aqui, ele acabou de ser construído em 1713, né? E ficou aí a cargo dos franciscanos. Desde 1532, veja, 32 anos após o descobrimento do Brasil, aqui já era local de peregrinação, onde muitas pessoas vinham receber graças e bênçãos. Anchieta viveu nessa região toda, Anchieta pregou muitas vezes aqui, né, nesse local, realizou os seus milagres que eram assim, né, quase que cotidianos, para o bem dos índios, o bem dos colonos que aqui viviam nessa região. Agora nós estamos aqui num lugar muito interessante, a Ermida de Guaíbe, na cidade de Guarujá, mas é no meio da mata, como você pode ver. Uma ermida que foi construída por volta de 1500 e pouco. As pesquisas mostram que talvez seja a igreja mais antiga do Brasil. Aqui, Anchieta evangelizava os índios, batizava os índios, né? Estamos diante aqui de um canal enorme de Bertioga, de Guarujá, que costeia todo esse lugar. Isso mostra como é que Anchieta realmente penetrava as matas, penetrava os sertões para evangelizar os índios. Era tudo aquilo que Jesus mandou que fizesse. Ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho a todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Esse ardor missionário, esse ardor apostólico de Anchieta fazia com que ele superasse todas essas dificuldades. E essa ermida foi construída, como você vê aí, né, com pedras, sambaquis, espécie de areia, né, um saibro com conchas do mar e também com óleo de baleia. Por isso, né, tem aí cerca de 500 anos, né, que hoje continua aqui com essas ruínas que a gente pode ver. Pode ser que você já tenha vindo muitas vezes aqui em Ubatuba, mas não sei se você conhece uma história muito importante que aconteceu aqui com São José de Anchieta. Você está vendo aqui a imagem dele, bem aqui, né, no centro da cidade, podemos dizer, à beira-mar, porque aconteceu uma história muito importante. Por que ele escrevia na areia? Eu vou explicar isso com detalhe. Mas a primeira coisa que eu quero lembrar é que, exatamente aqui em Ubatuba, que se chamava Iperoig, em 1563 houve um acontecimento muito importante. Que acontecimento era esse? Bem, os jesuítas vieram para o Brasil, né, por volta de 1550, fundaram a cidade de São Paulo, fundaram a cidade de São Vicente, Bertioga, Santos, Guarujá, toda essa região, com muitas missões jesuítas. Acontece que, né, alguns franceses que chegaram no Rio de Janeiro, com Villegagnon, aliados com os tamoios, se tornaram inimigos dos portugueses e também inimigos dos jesuítas. E com mais de 100 mil tamoios que existiam na época, eles fundaram a chamada Confederação dos Tamoios. Com que objetivo? De destruir a obra dos jesuítas e também lutar contra os portugueses, que eram os colonizadores do Brasil. Era uma ameaça muito grande para todo o trabalho de evangelização que os jesuítas faziam aqui. Então, o padre Manuel de Nóbrega e o padre José de Anchieta se incumbiram de ser assim como que embaixadores, né, do governo português e também dos jesuítas para fazer uma pacificação. Aconteceu aquilo que ficou sendo chamado de o Armistício de Iperoig. Armistício quer dizer um acordo de paz. Foi o primeiro acordo de paz que aconteceu na história do Brasil. Anchieta e Nóbrega saíram de São Vicente e vieram aqui para Ubatuba, que se chamava Iperoig, por isso Armistício de Iperoig, para conversar com 4 grandes chefes tamoios que encabeçavam essa confederação dos tamoios contra os jesuítas e que queriam acabar com as missões aqui. Foi algo muito importante. Vieram para cá e aqui se reuniram com 4 caciques muito famosos. O cacique Aimberê, que veio do Rio de Janeiro, o cacique Cunhambebe, que tinha a sua tribo aqui na ilha Anchieta, bem perto daqui, né? E aqui em Ubatuba haviam 2 caciques importantes, o Pindobuçu, né, e Caoquira. Esses 4 caciques é que lideravam, e principalmente o cacique chamado Cunhambebe. E quando eles chegaram aqui, eles quiseram matar os portugueses e matar inclusive, né, quiseram matar inclusive o padre Anchieta e o padre Manuel de Nóbrega. Pra você ter ideia, uma vez, né, exatamente aconteceu isso. O cacique Aimberê do Rio de Janeiro chegou a levantar, né,
a arma deles para bater na cabeça de Anchieta e matá-lo, né? Mas nesse momento Anchieta olhou para ele, né? E o tacape caiu da mão do índio, do cacique Aimberê, caiu no chão, e esse cacique terrível que matavam, né, os inimigos e depois os comiam. Ele disse: esse ninguém consegue matar, porque Tupã não deixa. Tupã era o deus deles. Então, esses riscos de morte todos, né, Anchieta e Nóbrega conseguiram fazer esse armistício. Depois foi preciso, inclusive, né, que Anchieta, ou melhor, que Nóbrega fosse para São Vicente acertar as negociações de paz, também com as autoridades portuguesas em São Vicente, com os caciques, mas aí os índios aqui, Tamoios, exigiram que um dos padres ficasse refém deles. Então Anchieta ficou aqui 4 meses, refém aqui dos Tamoios, vigiado 24 horas, né, e passando ameaças de morte muito grandes. Bem, então, nesse local aqui também, Anchieta conseguiu conquistar esses índios, esses caciques realmente selvagens, especialmente Pindobuçu, que era um cacique mais velho, e era na casa dele que se reuniam, e que se tornou, inclusive, assim, muito simpático a Anchieta, até o protegia, e foi um dos patrocinadores, inclusive, desse armistício, né, de Peruíbe, o acordo aí com os portugueses. Isso foi muito importante, porque a partir desse armistício, desse primeiro acordo de paz dos índios Tamoios com os portugueses e com os jesuítas, então a missão jesuítica conseguiu crescer aqui, ou seja, foi possível manter o Colégio de São Paulo, o Colégio de São Vicente e todas as outras obras que havia nessa região, Bertioga, Santos, São Vicente, né? Inclusive a fundação depois da cidade do Rio de Janeiro, porque também tudo isso era alvo de ataque desses índios Tamoios. Ou seja, com esse tratado de paz, foi possível o Brasil, né, se desenvolver com a evangelização dos jesuítas, inclusive com as grandes cidades que foram criadas aqui entre nós. Nesse lugar, Anchieta preso aqui durante 4 meses, vigiado 24 horas por dia pelos índios, sofrendo ameaças de morte, ele sofreu também uma outra ameaça de morte, a ameaça de morte espiritual. Por quê? Porque aqui, você sabe, os índios andavam nus. E o costume dos índios era de uma liberdade sexual muito grande, né? Tanto é que, como nós já vimos, né, chegavam visitantes, eles ofereciam até as filhas e a esposa para dormir com o visitante. Então Anchieta sofreu muito assédio por parte das índias, que viviam nus. Ele, novo, né, 20 e poucos anos ainda, né, ele, para se livrar dessas tentações, é que o Anchieta tomou uma providência muito importante que nós vamos contar para você.